Sejam muitos bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, inscreva-se, para não perder ministrações que vai edificar e transformar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração do pastor Emagno. Com o tema, o receber está condicionado a obedecer. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Todo mundo bem? Estou feliz em estar aqui de volta, muito bom ver vocês. Não é? Percebo que hoje a igreja está faltando muita gente. Nós precisamos perseverar em oração por todas as pessoas, aqueles que estão fracos. Tudo tem um motivo, não é? Tudo tem um motivo. Se você começar a negligenciar com o seu alimento natural, você vai ficar debilitado, fraco, vai adoecer. Não é diferente com a vida espiritual. E às vezes nós estamos esquecendo de nos alimentar da palavra de Deus. A gente precisa se alimentar de fato e de verdade. Porque, irmãos, a vida espiritual é mais importante do que a vida natural. Porque a vida natural vai ficar aqui e a espiritual vai para a eternidade. Amém? E a gente precisa entender essas coisas. Passamos por um momento difícil, a gente sabe. Essa semana passada, acho que vocês viram aí na televisão, foi assassinado o pastor Francisco, conhecido da gente. Ele é da equipe da minha sobrinha que estava lá no Quênia. E possivelmente foi assassinado pelos muçulmanos. E o que eu achei interessante é que a família, o consolo da família, porque sabe que ele morreu pela causa do Senhor. Eles ministram a palavra, pregam a palavra em lugares perigosos. E eles vão, irmãos, é tão impressionante o que eles falam. A gente vai, mas possivelmente a gente não volta. O esposo da minha sobrinha falou, agora eles vão para o Cazaquistão. Estão só esperando a liberação, que é muito complicado entrar lá. Então eles fizeram o curso sobre cafés, vão entrar lá como profissionais do café, para poder entrar. E eles vão com a certeza que não devem voltar, entregando a vida para Jesus. Nós ainda estamos em um país que nós temos liberdade, mas o que tem matado a igreja brasileira é o comodismo. Eu viajei agora para o Tocantins e vi a necessidade. Irmãos, eu ministrei, eu aconselhei, eu atendi pessoas o tempo todo. E o diabo, ele não perde tempo, ele está fazendo a parte dele. E com velocidade. O diabo é tão poderoso no que ele faz, e o que ele mais faz é mentir, a gente sabe, e ele convence as pessoas com facilidade. Porque a pessoa está passando uma circunstância difícil, um problema, e ele começa a potencializar aquele problema e dizer, está vendo aí, não tem solução para você, não tem jeito. E as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão saindo do evangelho, porque na verdade a gente está vivendo um evangelho raso, como disse a nossa irmã aqui, raso. Jesus falou com clareza, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, a enxurrada, o vento, deu contra esta casa, mas ela permaneceu firme. A tempestade vem, o dia difícil vem, o problema vem, mas a forma que nós enfrentamos tudo isso é que vai fazer a diferença. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato,
Tem uma tradução que chama de louco, que edificou a sua casa sobre areia. E ela não suportou as intempéries. Ela não suportou o dia da adversidade, o dia da dificuldade. Saiba que nós vamos enfrentar dificuldades cada dia maiores. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu grande poder. Amém? Estamos aí orando pelo pastor e pela pastora. A pastora fez a cirurgia, como todos já devem saber. Amém? Então vamos continuar orando por eles, pedindo que Deus dê saúde, que os guie e que eles possam a cada dia, como anjo dessa igreja, ser direcionados pelo Espírito Santo para trazer para cá a vontade de Deus, todos os dias. Amém? Vamos abrir a palavra. O nosso tema hoje parece que meu microfone não está gravando aqui, eu quero gravar essa mensagem. Pronto, começou a gravar, graças a Deus. O receber está condicionado ao obedecer. Tá? 1 de Samuel 15. Vamos ler alguns versículos. Eu viajei para o Tocantins e Deus me deu para estudar a vida deste homem, que nós vamos falar um pouco a respeito dele, chamado Saul. E você pode dizer, mas pastor, estudar a vida de Saul? Nós precisamos aprender o que fazer, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, e precisamos aprender o que não fazer. O que vai desagradar a Deus, que vai entristecer o Espírito de Deus, nós não devemos fazer e precisamos aprender. E Saul é uma grande lição para as nossas vidas. Então vamos ler um pouco, tá bem? 1 Samuel 15, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Pode ficar sentadinho mesmo. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Versículo 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém? Você pode inclinar sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos traga uma palavra revelada, que fale no mais profundo do nosso coração, que traga sobre nós uma consciência, em nome de Jesus, da nossa responsabilidade como filhos de Deus, como cristãos, das pessoas que devemos ser diante dEle, as pessoas que devemos ser para representá-lo aqui na terra, como suas testemunhas. Que o Senhor traga sobre nós arrependimento daquilo que nós temos feito, que não o tem agradado. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos leve a nos separar do mundo e a sermos santos, como Ele assim designou. Que o Senhor nos faça, como Ele diz em sua palavra, sal da terra e luz do mundo, e que nós possamos impactar o mundo através da nossa vida e do nosso testemunho. Em nome de Jesus, que o Senhor esta noite fale no mais profundo do nosso ser, trazendo sobre nós luz, a luz do Evangelho, a palavra que transforma as nossas vidas. Espírito Santo, tudo que foi dito aqui, nós precisamos de Ti para viver e para consolidar em nossas vidas. Por favor, nos ajuda. Nós precisamos de socorro neste tempo. Nós precisamos sair da nossa prostração, do nosso comodismo, da nossa irreverência, da nossa desobediência. Por isso, Espírito Santo, faz a obra nas nossas vidas esta noite. Meu Deus, quebra as prisões, as cadeias, tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença e tem nos levado a desobedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa com a Tua palavra. Em nome de Jesus, repreende todo engano, toda mentira de Satanás, todo sofisma, meu Deus, toda filosofia, toda linguagem, meu Deus, mentirosa, mundana, que tem se infiltrado na mente do Teu povo. Em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, nós dependemos de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Espírito Santo, eu me coloco aqui na Tua dispensação. Usa a minha vida como Tu queres. Em nome de Jesus, que todo o meu eu caia por terra, toda a minha vontade humana. Senhor, faz de mim, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer. E usa-me como Tu quiseres, para o louvor da Tua santa glória. Repreende todo o mal neste lugar, todo espírito contrário, todo ladrão da semente, todo cansaço, pressa, fadiga. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda a dureza do nosso coração, e que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra muito conhecida. Eu creio que nós já ouvimos por muitas vezes. Lá no Tocantins, o Senhor me falou, na parte que diz que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, e entrou o espírito mal da parte de Deus. Porque até o diabo só faz o que Deus quer. Ele só vai até onde Deus permite. E Saul, ele teve uma vida conturbada. Davi foi escolhido, separado e foi ungido ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Saul ele foi ungido, Samuel o ungiu, Deus mudou o coração de Saul. Ele recebeu o Espírito do Senhor e ele foi para o meio dos profetas e ele profetizou. Ele agora era ungido, era um rei separado, escolhido, para apacentar um povo, para conduzir um povo. Mas irmãos, o trajeto da vida de Saul é um trajeto de vida que nós precisamos observar muito e aprender com ele, para não repetir o mesmo erro. Porque Saul teve um final de vida trágico, porque ele desobedeceu ao Senhor e fez tudo que desagradava a Deus. Perdeu o reinado, perdeu a família e perdeu a própria vida.
Esses são exemplos que estão escritos e Deus não escondeu nada. Tudo que está na palavra de Deus é revelação. Deus não disse só coisas boas em sua palavra. Ele mostrou o pecado do homem, a queda do homem, a desobediência do homem, para que nós viéssemos aprender com essas pessoas, a corrigir as nossas vidas, a consertar-nos, a buscarmos uma verdadeira mudança e transformação de vida, para não vivermos como religiosos. Ser religioso é simples. Você frequenta, faz os seus rituais, e muitas pessoas se conformaram com isso. São ritualistas. Eles vêm, cumprem alguns preceitos, fazem algumas coisas, são até dizimistas e ofertantes, mas ainda não nasceram de novo, não tiveram uma verdadeira transformação de vida. E isso é assustador, porque nós estamos falando de coisas eternas, nós estamos falando que nós vamos para a eternidade, e para irmos para a eternidade nós temos que passar pelo processo do novo nascimento e sermos aperfeiçoados até a estatura de varão perfeito e chegarmos ao ponto que Deus assim deseja e quer. Nós desejamos muito receber de Deus, tanto que nós já invertemos valores. As igrejas hoje, elas criaram uma promoção. A maioria das igrejas, como se Jesus fosse uma mercadoria barata. E hoje os crentes estão aprendendo a buscar o que Jesus tem para oferecer e não o próprio Jesus. Nós invertemos quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas estão tomando lugar do reino. Eu estava lá e eu recebi uma proposta. Um ano de aluguel do Ministério pago, um ano de meu aluguel, um ano de alimentação. Teve mais alguma coisa que eu não lembro. Para mim, assumir uma igreja. E a pessoa que fez a proposta, ele diz: olha, todos que estão indo estão prosperando muito. Porque o foco está errado. Irmãos, sobre nós já há uma promessa de prosperidade. No momento que nós entramos em um reino de poder, há um reino de glória, há um reino santo, há um reino em que o rei diz: tudo me pertence, eu sou o Deus do ouro e da prata. Então sobre nós já há uma promessa de prosperidade, porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é termos tudo que é necessário para nós cumprirmos o nosso propósito na terra, e o nosso propósito na terra é fazer a vontade de Deus. Não é a nossa, não é andar segundo os nossos pensamentos e vontades. Então a gente procura buscar muitas coisas. Parece que temos necessidades que são insaciáveis. Mas aquele que busca a Deus de todo o coração é suprido em todas as suas necessidades, porque Ele prometeu. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas eu vou acrescentar, eu vou dar para vocês. E voltando para o tema, nós precisamos entender que o receber de Deus está condicionado à nossa obediência a Ele. Saul tinha tudo para ter um reino bem sucedido, para receber tudo de Deus,
Porque o principal ele já tinha recebido. Era a unção e a presença do Espírito em sua vida. Tinha recebido a autoridade, tinha recebido um governo sobre as suas mãos. O Senhor deu a autoridade para ele governar sobre tudo, e ele não conseguiu governar nem a vida dele. E eu ouço muitas pessoas dizer: Deus está no controle de tudo. É mesmo? Deus não está no controle de tudo. Pare de falar essa asneira. Não está. Deus não está. Senão ele teria controlado a vida de Saul. Deus não está no controle da vida do crente rebelde e desobediente. Deus está no controle da vida daquele que se submete a ele. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aquele que se sujeita a Deus está debaixo do controle dele, porque obedece em tudo que ele manda fazer. Esse é conduzido, é dirigido pelo Espírito Santo, porque ele segue o guia dele, ele obedece em tudo, ainda que seja algo que ele não queira fazer, que ele não goste de fazer, porque hoje está assim. A gente fala: faça, isso eu não gosto não. Ué, e Deus chamou para a gente fazer só o que a gente gosta? Não, Deus nos chamou para cumprir uma missão, e às vezes é uma missão muito difícil, muito difícil. Não é uma missão fácil, não é? Não é uma missão fácil. Eu já fui, por exemplo, em um lugar que eu nunca desejei ir e que para mim foi horrível. Foi presídio. Irmãos, pensa num negócio horrível. Mas as pessoas que trabalham lá dentro, que ministram a palavra lá dentro, que sofrem ameaça o tempo todo, estão lá porque eles estão obedecendo ao Senhor. Não é bom estar lá. Você acha que ir para o Cazaquistão, onde é proibido pregar o Evangelho, onde você tem que ficar praticamente escondido, não pode manifestar publicamente a sua fé, é o que a pessoa escolheu fazer? Não é. Nenhum aqui, nenhum de nós. Nenhum de nós iria, a não ser que o Senhor enviasse. E é isso que as pessoas fazem, se submetem ao Senhor, e por isso são conduzidas por ela. Nós precisamos nos preocupar mais em buscar a Deus de todo o coração, ao invés de buscar aquilo que Ele tem para nos oferecer, porque Ele tem tudo. Se formos avaliar, o que tem nos faltado? O que tem nos faltado? Observem que em Deuteronômio 28, o Senhor é bem claro e específico com relação à promessa para o seu povo. Ele disse: vós atentamente, observe os detalhes, atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus estatutos e os meus mandamentos. Ele condicionou as promessas de bênçãos, de prosperidade ao povo obedecê-lo. Com atenção, ele diz: se vós atentamente obedecerdes os meus estatutos e os meus mandamentos, eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão atrás de vocês e alcançarão vocês quando vocês obedecerem. Isso não foi só para os israelitas. Isso não perdeu a validade, porque para a igreja continua, não mudou. Porque como a gente vive hoje um evangelho light, que muitas coisas nós não levamos em consideração, aquilo que nos interessa, que nos é conveniente, então a gente diz: não, isso aqui é maravilhoso, mas aquilo que não é, então a gente deixa de lado. E a gente tem a grande desculpa: isso é religiosidade, isso é da antiga aliança, e é verdade que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, só que a graça não é uma permissão para nós fazermos o que nós queremos.
Pelo contrário, a graça é muito mais exigente do que a lei. Porque aquele povo que viveu na lei não tinha o Espírito de Deus habitando dentro deles, e nós temos esse privilégio, nós temos, meu Deus do céu, esse favor tão grande, de mesmo sermos imperfeitos, estarmos como o templo do Espírito Santo, em que esse Deus maravilhoso habita dentro de nós, com todo o seu poder, com a sua santidade, com tudo que Ele tem dentro de nós. Irmãos, isso é uma coisa extraordinária, não tem preço isso. Não tem preço. Mas ainda assim, nós não deixamos o Espírito de Deus agir. Lutamos contra a vontade de Deus. Estamos sendo influenciados por esse sistema corrompido. Em tudo, a linguagem, a mentalidade. Esquecemos que o Senhor disse em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, só existe um meio para nós vivermos, experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é tendo uma metanoia, uma mudança de mentalidade, expurgando o que é do mundo e buscando o que é dos céus. E isso só vem através da meditação diuturna da palavra de Deus, de busca da revelação. Não tem outra forma. É a única forma. É muito sério. Nós precisamos nos despertar, porque nós estamos chegando ao final dos tempos. Isso é real, isso é verdadeiro. Olha, os sinais estão claros e estão acontecendo numa velocidade exponencial. Olha, o cerco está fechando, o homem está se corrompendo de uma maneira nunca vista. A maldade, a ganância, a arrogância, a prepotência do homem nunca esteve como está agora. E cabe a nós, como filhos de Deus, sermos sal da terra e luz do mundo, nesse mundo de trevas. É muito sério. Os israelitas receberam todas as promessas de Deus, mas havia uma condição. Vocês querem ser bem-aventurados na cidade onde vocês moram? Vocês querem ser bem-aventurados no campo? Você quer que os filhos de vocês sejam abençoados? Vocês querem que os animais de vocês sejam abençoados? Vocês querem estar por cima e não por baixo? Ser cabeça e não cauda? Então obedeçam ao Senhor vosso Deus. É o que Ele disse para eles. Eu conversando com uma pessoa, irmãos, às vezes é melhor a gente não conversar, sabe? É ficar calado. Eu queria que a pessoa me desse uma palavra. Eu disse assim: olha, Deus mandou que eu fizesse isso e fosse em tal lugar. E a pessoa me disse: e se não for? E se esse não for o seu lugar? E se isso não for? Cara, eu quase caio de costa. A pessoa que eu queria um conselho, porque tem mais tempo do que eu no Evangelho, está mais capacitado do que eu, e eu digo: Deus é incrédulo por completo. Porque se alguém me disser que Deus mandou ele fazer alguma coisa, eu disse: olha, eu vou orar por você, para que você obedeça a Deus, não saia do que Deus lhe mandou. Eu não vou dizer nem se não for. Estão vivendo assim. Não, nós temos é que alimentar a fé da pessoa. Ore mais, busque mais. Deus falou, vá cumprir. E eu estou orando por você, eu vou lhe ajudar em oração. É muito fácil desobedecer a Deus. É muito fácil. Só que as consequências, elas vêm. Olha, Deus manda Saul, preste bem atenção, em uma missão. E Deus foi detalhista. Ele disse tudo o que queria que Saul fosse fazer e o porquê ele deveria fazer. Ele disse tudo. E Saul vai e faz do seu jeito, da sua forma,
poupa aquilo que aos olhos dele tinha valor. A igreja dos nossos dias está fazendo exatamente assim. Está valorizando o ouro e a prata. A igreja de hoje não pode dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata. Não pode. Porque as igrejas são milionárias. Não pode dizer: eu não tenho ouro, não. Tem muito ouro e prata. Mas também não estão dizendo: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Porque nós estamos invertendo tudo. Então Saul faz, e Samuel vai lá, e ele chega para Samuel: eu fiz a vontade do Senhor. Samuel: como? E que barulho é esse de ovelhas aí, esse balido aí de bois aí, o que é isso aí? Não, isso aí foi que nós entendemos que seria para sacrificar ao Senhor. Ele estava querendo ensinar a Deus como fazer. Então Samuel diz: e porventura Deus tem prazer em sacrifícios, em holocaustos, ou que se obedeça a palavra do Senhor? Porque a desobediência é rebeldia. E a rebeldia é como espírito é como pecado, melhor dizendo, de feitiçaria. Irmãos, você já avaliou isso? Que se rebelar contra Deus é igualzinho ao cara que está na feitiçaria, lá na macumbaria. E um dia o pastor disse para mim assim: ó, o lugar que tem mais feiticeiro é dentro da igreja. Eu quase caí de costa. Eu falei: não, você está errado. Não estou não. Você vai ver que é verdade. Olha, o reino das trevas, o reino do diabo, tem hierarquia. E eles se submetem, eles obedecem à hierarquia. E nós que somos filhos de Deus, somos crentes, não queremos obedecer. Imagina. É uma coisa muito louca, mas é verdadeira. É real, infelizmente é real na nossa vida. Nós vivemos em um tempo em que a humanidade se rebelou contra Deus. Se rebelou contra Deus. Só que nós somos a igreja, o corpo do Senhor. E a gente tem que se sujeitar ao cabeça. Tem que ser conduzido pelo cabeça. Tem que ir aonde ele conduzir, ele levar. Aprender com ele. Irmão, mas viajar é bom. A gente aprende tanto. A gente aprende muito. E duas coisas eu estou aprendendo nesses dias, sabia? É falar menos. E a ser manso e humilde de coração. Eu estou me esforçando, porque eu tive lições impressionantes de pessoas. Coisa mais bela que existe é você ver uma pessoa que tem dinheiro, tem posição, tem tudo, e ela é humilde. Você não dá, você olha assim e diz: esse cara, mas não é só, é nas atitudes, não é na roupa não, é nas atitudes. Cara, é uma lição de vida maravilhosa. Você olha assim e diz: meu Deus, me ensina isso. Aprender a ser manso e humilde de coração. E só tem uma pessoa para a gente aprender: Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que levou Saul a ter a sua vida destruída? A soberba. O soberbo não ouve. O soberbo, ele acha que sabe tudo. O soberbo não recebe conselhos.
O soberbo faz aquilo que dá na telha. Ele diz, eu sou, eu sei, eu faço. Essa semana eu fui conversar com uma pessoa e fui dizer uma coisa para ela. Isso aí eu já sei. Não deixou nem eu completar a frase. Eu disse, então amém. Já sabe. Amém. Não parou para ouvir. Porque é soberbo. Jesus nos chamou para sermos mansos e humildes de coração. Porque Ele o foi. Ele, como Senhor, foi humilde e manso. Então nós precisamos entender, sim, que o Senhor mesmo disse que nós devemos pedir. Aquele que pede, recebe. Mas há uma condição. A gente não pode observar só um versículo, a gente tem que ver o texto e o contexto, para a gente entender que existe a questão da vontade dEle. A vontade dEle é que nós nos submetamos ao seu plano, ao seu projeto para a nossa vida. E aí nós vamos receber. A bênção de Deus vai estar no lugar da nossa obediência. Nós precisamos também entender que Deus estabelece limites para nós. Saul, Deus ungiu ele como rei, não ungiu ele como sacerdote. Ele tinha seus limites. Quando um dia, ele estava lá, junto de um campo de batalha, Samuel demorou muito, e ele foi lá, traga para cá o sacrifício, e fez o sacrifício, e saiu do seu limite e desagradou a Deus. Desobedeceu. Samuel expõe o pecado da desobediência que levou Saul a ser rejeitado. E pode levar qualquer um de nós a sermos rejeitados. Mas observe que Saul, ele quis minimizar o pecado. Ele disse, olha, mas foram os soldados que quiseram levar como sacrifício a Deus, como holocausto ao Senhor. Ele tentou minimizar, como nós fazemos hoje. Nós sempre temos uma desculpa para o pecado. O pecado está assolando a igreja. Eu não estou falando de denominação nenhuma, tá? Estou falando que a igreja é apostólica Pão da Vida, que é renascer, que é assembleia. Não estou falando nada, estou falando da igreja, o corpo de Cristo. A gente sempre tem uma desculpa para dar. Só que Deus não aceita desculpas. Deus aceita arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós imediatamente confessamos o nosso pecado, nós somos perdoados pelo Senhor. Porque Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. O que nós não podemos é continuar achando que está tudo bem, as coisas estando erradas. Então, se nós pecarmos, temos que correr logo para Ele. Vamos para a cruz, vamos nos arrepender e pedir perdão, e Ele resolve. Nos humilhamos diante de Deus e está tudo bem, porque Ele é um Deus de misericórdia. Mas não foi o que aconteceu com Saul. Ele continuou errando. E observe que quando o Senhor fala que a rebeldia como pecado da feitiçaria, sabe o que aconteceu no final da vida de Saul? Ele foi consultar uma feiticeira. Ele consultou uma feiticeira. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E a gente tem que dar uma parada. Porque senão a gente vai a cada dia mergulhando no lamaçal do pecado. E de uma forma talvez até imperceptível, que a cegueira vai sendo tão grande que a gente não percebe que está indo para o buraco. Isaías, ou melhor, 1 de Samuel 15, a palavra de Deus diz aqui, ó, eu fiz um resumo assim: Deus não queria que os israelitas simplesmente observassem as ordenanças e rituais exteriores. Deus queria uma obediência incondicional. Eles estavam preocupados com rituais.
Não, vai lá, é sacrifício. Sacrifica, tá tudo bem. Se sacrificar, tá bom. É como muitas pessoas. Eu já vi crente dizer assim: ah, mas Deus não me deu se eu sou dizimista e sou ofertante. E Deus recebe oferta imaculada? O cara está no pecado, está no erro, e quer dizimar e ofertar e acha que vai resolver a vida dele. Não vai. Olha, é tão sério que o Senhor disse: se nós viermos trazer a oferta no altar e lembrar que nosso irmão tem algo contra nós, nós devemos parar e ir lá se reconciliar para depois trazer a oferta. Agora você sabe por que a maioria das igrejas não pregam isso? Um pastor amigo meu foi pregar isso numa igreja, o pastor repreendeu ele: não faça isso não, pai, que não ninguém vai dizimar aqui. Você está doido, rapaz? Está brincando com um negócio desse, rapaz? Não fala mais isso aqui não, pelo amor de Deus. Não, o povo não vem trazer o dízimo. Ah, você está vendo aí? É muito sério. Aí vamos aqui para Isaías, capítulo número 1. Já vamos encerrar. Estamos perto. Isaías 1. Olha o que o Senhor fala a respeito dessa questão dos rituais. Não é? Ele diz assim, Isaías 1, versículo 11. Para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, que lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Por que Deus estava falando isso? Porque eles eram bons em rituais. Eles iam ao átrio, eles levavam, só que Deus não estava querendo aquilo, Deus queria obediência, submissão à sua vontade. Deus não está preocupado que a gente venha aqui, enfeite esta casa bela, bonita e faça um culto desobedecendo a Ele, em desobediência a Ele. Ele quer que nós façamos o culto, mas que seja em santidade de vida, para adorá-lo, para glorificá-lo, para que o nome dEle seja engrandecido. É para isso. E no versículo de número 19 e 20 é o que ele diz, no mesmo capítulo aí. Observe. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então a obediência, ela traz benefícios grandiosos. Porque nós agradamos a Deus, portanto temos a bênção de Deus sobre nós, dos céus é liberado. É uma senha de acesso. A obediência é uma senha de acesso às promessas de Deus. Agora a desobediência, ela traz trágicos problemas. Ele disse que seria devorado a espada, e lá em Deuteronômio, capítulo número 28, do 15 em diante, ele fala dos malefícios da desobediência. E é uma coisa terrível, porque de 1 a 14, fala dos benefícios, das bênçãos, das promessas que se cumprirão se nós obedecermos. Mas do 15 ao 64, fala de todos os malefícios da desobediência. Porque a desobediência é pecado, é rebeldia, e rebeldia é comparado ao pecado da feitiçaria. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos dar graça, que nós possamos ouvir a sua voz e nos sujeitarmos à sua vontade. Que nós possamos observar os seus estatutos, seus mandamentos para cumpri-los. Começar a pontuar as coisas que nós precisamos ir consertando. Se temos que perdoar, precisamos ter atitude de ir lá e perdoar. Se temos que pedir perdão, temos que tomar a atitude de ir pedir perdão. Aquilo que tiver fora do padrão de Deus, nós precisamos ir ajustando, consertando, porque Ele vai nos dando graça, o Espírito de Deus vai nos dando capacidade de nós consertarmos as coisas, porque em tudo nós dependemos dEle.
Se nós orarmos e se nós estivermos dispostos a obedecer, Ele vai nos dar a graça para a gente conseguir fazer o que é necessário fazer. Porque somos seus filhos e Ele nos ama. Ele nos quer a cada dia crescendo na graça e no conhecimento e sendo aperfeiçoados até a estatura de varão perfeito. E nós precisamos buscar despertamento espiritual. Ter sede, ter vontade, ter desejo de buscar a Deus. Aleluia. De orar. Orar sem cessar. De meditar na palavra de dia e de noite. Eu atendi lá uns amigos. 2 amigos e a esposa de um amigo, que nós estudamos juntos. Não faz muito tempo, eu sou jovem, então não faz tanto tempo assim. Deve ter aí por volta de... Não mais. Mais que isso. 41 eu estou aqui na Bahia. Então tem um tempinho. E um se afastou da igreja. Olha que história, só para a gente encerrar. Um está afastado, está em casa, buscando. Esse rapaz teve uma salvação tremenda. Eu até contei para Diógenes ali. O pai mandou ele, já um rapaz, viu? Obediente ao pai. O pai mandou ele atravessar uma boiada num rio perigoso, cheio, violento. E pai, não dá, como é que tá? Faça o que eu estou mandando. E ele foi e estava morrendo afogado. Ele, cavalo e tudo. E aí ele clamou ao Senhor. E ele disse que apareceu uma pedra. Ele bateu na pedra com o pé, subiu e pegou num ramo e ficou segurando até conseguir sair. E o rio foi esvaziando e ele foi lá procurar essa pedra e não encontrou essa pedra. E ele entendeu que ali foi Jesus Cristo e ele se converteu ao Evangelho. E hoje ele está afastado, ele me contou o motivo, parece brincadeira. Magno, o pastor chamou para uma reunião e disse assim: vocês não estão entendendo não? A minha esposa precisa ir para o cabeleireiro, minha filha precisa passar batom, e vocês não contribuem por quê? Vocês precisam contribuir. E aquilo aborreceu ele se afastou da igreja. E o outro está numa igreja tradicional, casou com uma mulher de Brasília, que era de uma igreja avivada. E a sede daquelas pessoas, nós ficamos das 7 da noite às 23h30, orientando, mostrando para eles a sede, aquela vontade de servir, mas barrado pela bolha da religiosidade. Não é? Não, aqui tem que ser assim, só faz se for assim, é só ritual, ritual e ritual. Não aceita a obra do Espírito, a igreja não aceita. Meu Deus, é uma loucura. Digo, irmão, pega o alfinete e explode essa bolha e sirva a Deus. Não se rebele contra ninguém, mas obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, saia do sistema. Não adianta a gente ficar só com rituais, se a gente não obedecer. Aquilo que a irmã falou aqui. Parada na rua e disse: você não, que você está fazendo do que eu mandei você fazer? Você está fazendo o quê? O que está fazendo? O que nós estamos fazendo de fato para o Senhor? Alguns cultos? Ou a gente está de fato sendo sal da terra e luz do mundo, levando a palavra onde a gente vai? Lá no nosso trabalho nós temos feito a obra, onde a gente vai, a gente tem falado de Jesus, a gente tem dado um bom testemunho, a gente tem se esforçado, orar pelos perdidos, consagrar pelos perdidos. O que nós temos feito? Ou a gente só está querendo receber, né? Parece que oração é só me dá, me dá, me dá, me dá. A palavra de Deus diz que quem fala isso aí, me dá, me dá, me dá, é a sanguessuga. Está na palavra. A sanguessuga que fica assim, né? Ela quer sempre receber. Nós não somos sanguessugas. Nós somos os filhos de Deus. E nós vamos, em nome de Jesus, obedecer a palavra de Deus e fazer a sua vontade, porque Ele nos chamou para isso. Amém? Deus seja louvado. Vamos ficar de pés e orar, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus seja exaltado. Em nome de Jesus.